Bom dia, gente linda, bom dia. Hoje, primeiramente, quero desejar que o dia seja excelente, dizer a vocês que não foi possível vir mais cedo, mas aqui estou para fazer a nossa live de hoje, tá? Hoje eu vou falar uma pincelada sobre as técnicas em que eu trabalho e que eu acho interessante que vocês saibam que eu trabalho com elas, tanto presencialmente como online, né? É interessante. Como eu tenho explicado uma a uma, né? Então hoje eu vou dar uma pincelada e aquela técnica que vocês ainda não conhecem, porque eu não apresentei a vocês, não se preocupem, nós vamos achar tempo nessas lives para me apresentar a vocês, certo? Mas vou fazer uma breve fala sobre cada uma delas e não são todas, né? Porque a arte terapia eu já falei sobre ela, a musicoterapia, algumas técnicas eu já falei aqui. Hoje eu vou falar sobre umas que eu não falei. Primeiramente, eu vou falar sobre a radiestesia. A radiestesia surgiu em 1892 por Abad Bowley, né? Que ele começou a pesquisar uma coisa que já existia desde sempre e que vocês nem imaginam que faz parte do embasamento da radiestesia. Tá? Então, a palavra radiestesia, ela é dividida em duas, né? Uma parte vem do latim, que é radius, que significa radiação, tá? E a outra parte é a estesis, que vem do grego e significa sensibilidade. Bom, vou apresentar uma coisinha para vocês, uma simulação, tá? Então, até o equipamento é uma simulação, certo? Aliás, eu tenho vários aqui para apresentar a vocês. Este aqui, que não é exatamente aquele, né? Isso aqui, ó, um galho. É, um galho, exatamente. Mas vocês lembram da vovó, da tia, daquela vizinha que ia lá fora, lá no sítio, na fazenda onde se morava, e ela ia até lá e dizia assim: deixa que eu procuro onde tem água. E elas pegavam uma forquilha, que nós chamamos aqui no Rio Grande do Sul de forquilha, né? Só vou desligar aqui. Uma forquilha e elas pegavam e viravam aquela forquilha em direção ao solo, caminhavam por aquele terreno em busca de água. Lembram disso? Pois então. Aí vocês vão me dizer assim: ah, mas não era todo mundo que conseguia fazer. Exatamente. Exatamente. Eu trabalho com isso, tá? Só para adiantar. Esse foi o princípio básico da radiestesia, né? Então ela trabalha com a radiação das coisas, a energia e a radiação das coisas, dos objetos, dos locais. Por isso ela é tão utilizada hoje quando a pessoa vai construir uma casa ou quando a pessoa vai escolher uma terra onde ela quer comprar para plantio, para agricultura do modo geral, né? E que ela precisa descobrir se aquela terra tem alguma água, mesmo não tendo uma água aparente, um açude, um arroio, uma sanga. Então ela busca saber através da radiestesia, tá? E outras situações também. Né? Então, eu vou pegar um outro objeto que eu tenho que vocês vão lembrar de uma outra coisa. Esse objeto aqui, ó, tá? Esse objeto, ele capta a energia das coisas, de todos os objetos. Objetos, energias negativas, energias positivas, tá? E é muito utilizado para radiestesias nas casas, no comércio, aonde você capta no terreno onde vai ser construído qual a melhor posição para que aquele prédio, aquela construção seja realizada. E ela é utilizada também para desenvolver o local exato do Feng Shui. Lembram que eu falei para vocês do Feng Shui, né? Que é uma técnica utilizada
e está sendo muito estudada pelas pessoas na arquitetura, construção civil. Vocês lembram disso? Pois então. E aí vem, né, o nosso corpo, ele também tem energia, ele também tem líquido, ele também tem minérios, né? E muitas vezes esses minérios, esses líquidos, eles não estando em consonância, não estando em equilíbrio, eles começam a auxiliar, né, a provocar doenças físicas na pessoa e até psicológicas, tá? Então, nós utilizamos na radiestesia o pêndulo. Aqui eu trouxe um, né, mas eu tenho alguns, né? O ideal é o de madeira, né, mas aí o meu de madeira eu só utilizo em casos extremos. E esse pêndulo ele é utilizado sobre uma plataforma aonde é feito um estudo de cada sintoma da pessoa, de cada parte do corpo da pessoa. E também é feito dessa mesma forma quando vocês forem construir uma casa, vocês forem montar um negócio, e aí aquele negócio necessita ser próspero. Então a pessoa faz essa análise toda primeiro, tá? Até para verificar a parte da energia melhor aqui, ali, lá, para que colocar a mobília, localizar a posição do quarto, a posição do escritório, a posição de cada parte deste empreendimento, certo? Antes mesmo de construir. Aqui eu falei rapidamente sobre a radiestesia, que atrelada ao Feng Shui, ela é um espetáculo e os frutos desse trabalho são maravilhosos, né? E esse trabalho, então, como eu disse, ele parte de uma premissa lá de trás, que não se tem nem datado exato. A única data que se tem é a data do início dos estudos de Abad Bowlby, tá? Então, a partir de então. Então, ela é uma técnica que partiu de uma situação milenar, que é a forma que as pessoas encontravam água para sobreviver, porque sem água não tem como, né? Não preciso explicar isso. Aí, vou falar agora também, né, da cromoterapia. Então, eu vou ver aqui, vou verificar aqui meu aparelhinho, né? Este é o aparelho, existem outros, tá? Mas esse, como é portátil, ele é mais fácil de ser utilizado, porque eu posso colocar na minha maleta de trabalho e ir aonde for para atender a pessoa. Então, eu posso atender através desse aparelho aqui, eu posso atender a pessoa presencialmente ou até online. Mas online, eu vou ser bem sincera para vocês que a cromoterapia online, ela não tem exatamente a mesma potência que presencial. Mas é possível sim. O que acontece com a online? A online tem que ser mais sessões, ok? E a presencial, não. A presencial se reduz muito. Então, o que a cromoterapia, então, eu posso trocar aqui, ó, a cor. Por quê? Por que eu troco a cor? Vou voltar a outra. Ó. Por que eu troco a cor? Porque as cores, elas têm influência em todas as áreas da nossa vida, tá? Todas as áreas. Essa técnica surgiu no século XVIII, tá? Foi estudada por Johann... Aí o nome é complicadinho. Wolfgang von Goethe, tá? Ele estudou durante 40 anos a influência das cores sobre as pessoas. E através das cores, tu descobre inúmeras coisas, dentre elas a personalidade do outro, a personalidade daquele local e o que tu queres transmitir. Porque através da cromoterapia e através também de outras técnicas, né? Tu pode colocar, da aromaterapia, por exemplo, tu pode colocar um aroma, né?
E eu sei trabalhar com aromaterapia, mas como onde eu trabalho existem muitas pessoas que trabalham com isso, então eu, de certa forma, eu indico as pessoas para irem a essas pessoas usar exatamente o óleozinho essencial necessário ou perfume essencial para ter sucesso naquilo ali, né? Seja durante o período da pessoa estar com algum problema de saúde, ou até mesmo para o sucesso profissional daquela pessoa, tá? Mas a cromoterapia não. A cromoterapia eu sigo trabalhando com ela, tá? E ela realinha chakras, ela organiza ambientes e, além de tudo, quando você chega num lugar, quando você percebe aqueles tons daquele lugar, tá? De acordo com o objetivo daquele local, né? Se é a casa, um local aconchegante, se é um ambiente de trabalho onde é um comércio de alimentos, então tem que atrair as pessoas para o alimento, para comprar o alimento, né? As cores ajudam. É um comércio de roupas, as cores ajudam. Por que vocês acham que na indústria têxtil, né, os personal styler que estão por aí trabalhando e muito abençoados, né? Por que eles têm tanto sucesso? Porque eles utilizam as cores, eles utilizam a cromoterapia, existe uma paleta de cores que são escolhidas para aquela estação e para aquele momento ou para aquele local aonde tu vai vibrar no momento que tu entrar. Então tu pode estar com a tua vibração de uma forma, tu entrou naquele ambiente, tu te sente daquela forma que aquele ambiente está te apresentando. Isso serve para cromoterapia e para aromaterapia. E as duas integradas, por isso tanto eu indico para os meus clientes, quem trabalha com os óleos essenciais e com perfumes, sabonetes naturais, eu indico muito para muitos clientes meus. Por quê? Porque uma coisa atrelada à outra faz com que o resultado seja muito mais rápido, tá? Então, eu indico sim. Então, falando um pouquinho mais da cromoterapia, ela foi estudada, né, 40 anos pelo Johann. Depois, ela foi usada também desde lá, né, no século XVIII, pelos egípcios, pelos babilônios, pelos gregos, pelos chineses e os indianos. Então não é uma coisa assim, a Denise está falando sobre isso. Não, a Denise estudou sobre isso através de todo esse contexto histórico, tá? Para que serve em nós a cromoterapia, tá? Então, primeiro, melhora a condição do nosso sono. Pessoas que têm dificuldade para dormir. Diminui o cansaço físico. Proporciona e estimula todo o sistema nervoso. Provoca bem-estar, tá? E auxilia na circulação sanguínea. Então, vocês imaginam que maravilha, né? Nós podemos ter acesso a alguém que saiba utilizar essa técnica de forma correta conosco, tá? Outra técnica que eu trabalho muito, muito mesmo, e ultimamente tenho trabalhado mais ainda, são essas duas técnicas que eu vou falar agora por último, que é as técnicas sistêmicas, tá? A terapia sistêmica que surgiu em 1952, através de Gregor Peterson, tá? Surgiu através dele, nos estudos dele, junto com sobre a comunicação dos esquizofrênicos. Então ele começou a utilizar essa técnica para isso. Não estou falando de constelação, tá? Estou falando da terapia sistêmica, que é um trabalho executado por psicólogos. Dentro da terapia sistêmica, Bert Hellinger, né? Aí bem depois, em 1980, ele começou
pós-guerra, na Alemanha, ele era alemão, ele começou a unir famílias e começou a detectar, ele percebeu que as pessoas olhavam muito mais para o lado econômico do que para o lado familiar, muito mais para o lado econômico do que para o lado dos sentimentos das pessoas. E aí ele primeiramente iniciou os estudos aí, juntou algumas pessoas e começou a fazer esses estudos com as famílias que estavam presentes e se predispuseram a participar, né? E através da constelação sistêmica, que foi essa técnica que ele criou baseado na terapia sistêmica, né? Ela estuda então o relacionamento entre as pessoas, né? E isso desde até 8 gerações passadas, né? Então, muitas vezes nós estamos aqui presentes hoje com algum karma, ou vou colocar como, que nesse não seria o termo, mas com alguma característica nossa, hoje presente, que nós trouxemos lá do passado até 8 gerações. Então, para trabalhar isto, necessita de técnica, né, de muito estudo e de muita atenção quando tu está trabalhando a constelação familiar com as pessoas. Então, assim, ó, tu pode tanto, o terapeuta que trabalha com constelação sistêmica, ele tanto pode trabalhar com auxiliares, com pessoas que vão até a sala colaborar, serem colaboradores, como ela pode trabalhar com terapia feita com bonecos, tá? Eu peguei só alguns, mas olha aqui atrás, ó, tem muito mais, tá? Então, aí se trabalha toda essa questão da área sistêmica, da constelação sistêmica. E dentro da constelação sistêmica, né, em 1999, Bert Hellinger, em Barcelona, participou de um evento já com a terapia constatada, que era sucesso, que dava certo, que as pessoas realmente resolviam os seus problemas, as suas questões passadas, né? E foi então que ele conheceu o pessoal da CUDEC do México, tá? Que é uma universidade do México. E essa universidade, ela trabalha com psicólogos e professores, tá? Então, lá, tendo uma psicóloga maravilhosa e pedagoga também, muito querida, mas muito querida, que é a Angélica Oliveira, ela, através do trabalho junto com Bert Hellinger, porque aí ela foi trabalhar junto com Bert Hellinger nas constelações sistêmicas, através disso ela criou a pedagogia sistêmica e trouxe isso para o uso. Não quer dizer que se faz terapia dentro de escola, não. Terapia não se faz dentro de escola, se faz em sala de terapia, né? Dentro das PICs ou lá no consultório do psicólogo, tá? Vamos com calma. Ou do psicopedagogo, certo? Então, é nesses locais que se faz a terapia. Dentro de escola não é local de terapia, mas as técnicas terapêuticas dentro da pedagogia sistêmica auxiliam os professores a compreenderem melhor as questões de cada aluno, porque cada ser é único. Ninguém é igual a ninguém, tá? Então, ele auxilia sim e muito nessa prática do dia a dia dentro da escola, tá? E agora eu vou falar um pouquinho, né? Tem mais um detalhe que eu queria colocar aqui, tá? Sobre a Angélica Oliveira. Ela é muito, né? Quando ela fala que o filho é menor que o pai, muitas vezes, se vocês assistirem algum vídeo dela, representação, tá? Representação de acordo com a hierarquia familiar. Então eu queria deixar claro isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas meu filho tem quase 2 metros de altura e eu tenho 1,60 m, como que ele é maior, como que eu sou maior do que ele? Sim, na hierarquia familiar, os pais são maiores que os filhos, né, são maiores que os netos, e para trás a mesma coisa, tá?
certo? Antes que fique essa dúvida, porque já vieram me perguntar. Outra técnica que eu trabalho já há um bom tempo e trabalho muito, muito mesmo, né? Que eu faço ela atrelada à astrologia e à numerologia, tá? Que eu também trabalho com a astrologia, pinceladas só de astrologia, porque a astrologia é uma ciência que tu tem que te aprofundar muito para poder dizer que tu é um astrólogo, entendeu? Então, não vamos tomar posse do que não é nosso. Eu estou falando bem claramente, né? Trabalho sim com a numerologia atrelada à astrologia, mas o recurso, né? A ferramenta que eu utilizo, as ferramentas que eu utilizo estão aqui, ó. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Isso é tarô. O tarô original, aquele utilizado pelas ciganas, tá? Que foi criado no século XVIII, tá? Esse aqui, que foi criado por René Descartes, ele começou a utilizar dentro dos trabalhos dele, e depois surgiu lá no Oriente o estudo dessa técnica, né, do tarot terapêutico, e foi indo. E aí, o tarot foram criados outros tipos de tarô, e são vários hoje em dia, são vários, tá? Ó, são vários tarô que se trabalha dentro das terapias. Mas o tarô é coisa de cigano, é coisa de religião. Não. Essa forma de trabalho com o tarô não é. O tarô é uma ferramenta que o terapeuta utiliza, tá? Para auxiliar as pessoas, certo? Vamos deixar claro que, se vocês quiserem previsões, vocês vão, então, procurar alguém que trabalhe com ciganos, tá? De acordo com a crença de cada um, que eu respeito todas elas. Agora, o tarô terapêutico, aquele que você vem buscar dentro de uma sala de terapia, ele é diferente. Ele não vai fazer previsões. Ele vai te auxiliar na busca mais profunda lá do teu subconsciente, as causas, e te auxiliar a encontrar a solução para determinados problemas, tá? Então, ele é uma ferramenta, e esses problemas podem ser físicos, espirituais, não ligados à religião, vou reforçar, físicos, espirituais, ou mesmo psicológicos, certo? Então, assim, ó, ele auxilia profundamente ele é um recurso, né, que auxilia profundamente as pessoas nisso aí. E ele vai muito, por esse motivo se diz que ele vai muito além do tarô realizado por ciganos, tá? Por quê? Porque ele vai no tratamento lá dentro, ele é um tratamento. Então, por isso ele faz parte das PICs, por isso ele é visto como tratamento para pessoas, certo? Elias Curley, né? Ele criou o tarot terapêutico, tá? Eliesister Crowley. São nomezinhos bem complicados para nós. E isso que eu trabalhei muitos anos como professora, e tem nomes bem complicados, mas a leitura de alguns, gente, é bem difícil, porque são nomes, né, que são gregos, romanos, alemães, e assim vai, né? Ele parte do princípio, tá? Dos princípios universais presentes no inconsciente coletivo. É daí que parte todo esse trabalho, tá? E o seu inconsciente, ele guarda
Você pode ter esquecido que comeu no dia 5 de dezembro de 1970. Você pode ter esquecido que comeu na hora do jantar nesse dia, mas o teu inconsciente não. Um exemplo, né? Um exemplo até bobo, mas no teu inconsciente não. Tá? Então, o que que acontece? Memórias nós guardamos no inconsciente. Memórias, tá? E essas memórias, muitas vezes, elas nos afetam no presente. E quando elas estão nos afetando no presente positivamente, ótimo. Agora, quando elas nos afetam negativamente, a isso precisa buscar algum recurso, alguma ajuda, certo? Bom, gente, eu me estendi bastante falando dessas técnicas, né? Como eu disse, eu trabalho com outras, mas eu venho falando de várias aí e realmente tem algumas que eu trabalho muito mais do que outras, que é o caso do tarô, que é o caso... Desculpa. Que é o caso das constelações sistêmicas, da pedagogia sistêmica, né? Que é o caso da arte-terapia, que daqui a uns dias vocês vão ter uma novidade dentro dessa técnica para todos, aberto a todos, tá? Vai ser uma grande possibilidade, então eu espero que vocês fiquem atentos, porque vai ser muito bacana. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar de diversas áreas profissionais, tá? E vai auxiliar muita gente até profissionalmente, certo? Mas fiquem no aguardo, porque em pouco tempo será comunicado, tá? Eu desejo novamente um dia cheio de luz, cheio de paz, cheio de harmonia. E quero deixar registrado aqui que hoje é um dia um pouquinho difícil para mim, porque determinadas coisas acontecem independente do nosso querer e é complicadinho. Então, eu já entrei em sintonia comigo mesma, já fiz minha meditação, outra técnica que eu trabalho, já fiz minha meditação, já me reorganizei meus chakras, tá? Para que o dia seja realmente muito bom. E para que eu pudesse estar aqui, desejando a todos um ótimo dia com muito equilíbrio emocional, com muita paz, com muita luz. Gratidão. E vamos todos ter o nosso dia aí, certo? Grande beijo.